tarde, bom dia, boa noite, enfim, a hora que você está assistindo a essa videoaula, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Estamos indo a uma nova aula de hoje, a qual nós estamos avançando em o nosso curso de CLC 3 eixos, que é o Centro de Usinagem, tá bom? Então, a todos vocês, umas boas-vindas, uma boa aula e peço a vocês que prestem a máxima atenção, pois esta aula estará contribuindo a vocês nesse avanço profissional, tá bom? Vamos estudar? Bom, pessoal, então, após a nossa fala inicial, vamos para a nossa 15ª aula, né? Hoje nós vamos estar vendo 2 ciclos, ciclos de posicionamento, de furação, basicamente são de furação, tá? Onde nós executamos um ciclo de furação e um ciclo de posicionamento. Então, nós vamos hoje ver algo diferente, onde nós vamos trabalhar com 2 ciclos associados, tá? Vai ser um de furação e um de posicionamento. Já temos ali o primeiro ciclo ali, ó, o ciclo de posicionamento em pontos em círculos. Então, se nós tiver algo em círculo, uma sequência de furos em círculo, nós vamos estar usando esse ciclo aí. E depois nós vamos estar apresentando aos senhores um ciclo de posicionamento em pontos, em malha, quer dizer que eles são retos, tanto no eixo X quanto no eixo Y, e também exercícios de fixação, certo? Primeiramente, vamos apresentar esse ciclo de posicionamento em círculo para vocês. Até vou adiantar um slide para vocês entenderem aonde nós vamos aplicar esse ciclo aqui, ó. Nós vamos apresentar vamos estar utilizando aonde nós estivermos uma sequência de círculos, uma sequência de furos em círculos. E importante dizer que eles devem ser equidistantes. O que é que significa equidistante, professor? Que a distância entre eles devem ser iguais, deve manter a mesma distância entre os furos. Então, quando nós estivermos uma sequência de furos aqui, ó, e que eles estiverem apresentados em um círculo, a formação dele for um círculo, nós podemos estar utilizando o G34. G34 é o ciclo de posicionamento em furos em círculo. Vamos, então, estar apresentando a vocês agora os endereços desse ciclo aqui, ó. G34, X é a coordenada do centro da furação em X. Agora, pessoal, lembra que os ciclos que eu apresentei do ciclo Mitsubishi, nós não precisávamos estar colocando o X e o Y, porque nós já vínhamos com a ferramenta posicionada. Aqui é diferente. Nós precisamos, sim, dar qual é o centro desses furos, X, Y. Por exemplo, aqui, ó, qual é o centro dessa sequência de furos aqui? Esses diâmetros aqui, desses furos, ele está posicionado em X0, Y0. Por exemplo, se eles tivessem essa sequência de furo, eles tivessem deslocado fora do centro massa, nessa posição onde eu estou passando o mouse ali, nós íamos ver aonde que ele se encontrava em X e aonde que ele se encontrava em Y. Então, X, Y é aonde que se encontra o centro desse círculo de furos. O raio, o I é o raio do furos. O J é o ângulo do primeiro furo e o K é o número de furos. Vamos ver agora no projeto ali o I, o J e o K. O I é o raio. Se esse círculo aqui, ó, está o diâmetro de 100, quanto é que será o I? 50. O ângulo do primeiro furo. Observem que os furos aqui, ó, eles estão a 45, um furo do outro. Então, ó, sempre esse furo aqui, ó, essa posição paralela ao eixo X será o 0. Aqui será o 45, o 90, 180, assim sucessivamente.
Tá bom? Então, se você quiser que comece com esse furo aqui, ó, você irá colocar J0. Se você quiser iniciar nesse furo aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse, ó, nesse furo aqui, você irá colocar J45. Se você irá iniciar nesse furo onde eu estou colocando o mouse ali, ó, o J será 90. Fica a critério de cada programador. Assim, sucessivamente. 180. Por exemplo, se você quiser começar por esse lado aqui, ó, você irá colocar um J de menos 45. Mas para não complicar, geralmente você começa ou no 90, no 0, J0, ou no J90. E o K é a quantidade de furos que terá essa sequência de furos. No caso aqui, ó, o K será 8, tá bom? K, 8. Vamos lá, então. O X e o Y é o centro da coordenada aonde se encontra essa sequência de furos. O I é o raio do diâmetro desses furos aqui. Por exemplo, esse furo aqui estava apresentado em um diâmetro de 40 milímetros, de 80 milímetros. O raio seria o I, 40. O J é aonde você irá iniciar o primeiro furo, podendo em ângulo, em graus, podendo ser 0, 45, 90, assim sucessivamente. E o K é a quantidade de furos que tem essa sequência. Por exemplo, se nós tivéssemos 4 furos, por exemplo, esses 4 furos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nós ignorávamos esse furo e esse furo aqui. Nós iríamos ficar com 4 furos. O K seria de 4. Vamos ver agora um exemplo. Vamos ver um exemplo para ficar melhor entendido. Use a ferramenta número 2, broca de 12. A profundidade do corte será de 30 milímetros e o ângulo do primeiro furo será de 45. Vamos começar nesse furo aqui, ó. O projeto está aqui, ó. O projeto apresentado. Então, nós temos uma sequência de furos, ele está no centro massa, e o diâmetro dessa sequência de furos é de 100 milímetros. Vamos lá. G54, G90, G80, G40, G21, G17. Chamamos a ferramenta número 2, M6, ligamos o RPM, S1000, M3. Vamos posicionar em cima do primeiro, da sequência de furos, G0, X0, Y0, M8, ligamos a refrigeração, G43, vamos compensar a altura da ferramenta, H2, Z10. Estamos posicionados a 10 milímetros da peça e bem no centro da sequência de furos. Vamos agora, G43, vamos fazer uma furação pica-pau, G43, Z menos 30, Q2, vamos tirar 2 milímetros por penetração, R5, vai ser a nossa aproximação, o avanço de 100 e L0. Opa, professor, uma informação nova, G83 e um L0? Sim, um L0. O L0 significa não executar o ciclo até que venha uma informação complementar. A informação complementar estará aqui, ó. G34, qual é o centro desse furo aqui, ó, no X? X0. Qual é o centro dessa furação aqui, ó, em Y? 0. J é o raio desse diâmetro aqui, ó. Então, diâmetro de 100 e 50. J é onde que irá iniciar o primeiro furo, o ângulo. Vamos iniciar aqui, ó, 45 graus. E o K é a quantidade de furos que temos nessa sequência em círculo. Agora, após nós executar, a máquina fizer a leitura do G34, agora sim ela irá executar esse furo, e assim sucessivamente, até alcançar a última furação. Após alcançar a última furação, ela irá cancelar o ciclo fixo através do ciclo G80, irá subir para uma posição de segurança e finalizará o programa com M30.
Certo, pessoal? Então, os dois ciclos aqui, ó, trabalham em sequência. G83, ele irá executar o furo, e o G34, ele irá dar as características dessa sequência de furos em círculo. Lembrando que, para a execução do G34, nós devemos ter uma sequência de furos com as suas medidas equidistantes. Equidistante significa que as medidas entre eles devem ser iguais. Certo, pessoal? Vamos fazer um exercício de fixação para ver o entendimento? Vamos lá. Vamos usar a ferramenta número 5. A broca permanece de 12. A profundidade vamos fazer de 30 milímetros e o ângulo de 90 graus. Quer dizer que vamos iniciar o nosso furo aqui, ó, nessa posição aqui. E aí você vai se basear no primeiro exercício exemplo, onde nós vamos fazer um ciclo pica-pau, vamos colocar vamos usar o ciclo pica-pau, que é o G83, no final do G83 vamos acrescentar o L0, para não executar o ciclo até nós termos uma informação complementar, que será o G34, onde nós vamos colocar X, o Y, o I, o J e o K. O X será o centro dos furos aqui, ó, a sequência de furos será X0, o Y também será 0, o I será a sequência, o raio do círculo de furos aqui, ó, será I60, o J será o posicionamento do primeiro furo, já ficou determinado que será um J de 90, e o K, nós vamos fazer, é a quantidade de furos desse projeto aqui, no caso também é um K8, tá bom? Então agora você pausa o seu vídeo, que em sequência nós retornaremos para estar verificando o entendimento da aplicação do primeiro exercício da aula de hoje, aula número 15, onde nós estamos vendo ciclo de posicionamento em círculo, e também nós vamos, após esse exercício aqui, nós vamos estar apresentando a vocês o ciclo em malha, tá bom? Em sequência, aguardo vocês para a resolução. Bom, pessoal, após dar esse tempinho para vocês estar executando o exercício, vamos ver como é que foi o entendimento de vocês. Vamos estar, então, fazendo a revisão desse exercício de fixação. Vamos lá. G50, que é o ponto 0, G90, coordenada absoluta. Vamos estar fazendo uma revisão do nosso cabeçalho, pessoal. G90, coordenada absoluta. O que significa coordenada absoluta? Que todas as coordenadas vai partir do zero peça, nesse caso aqui, ó, onde que está a nossa UX. G80, cancela ciclo fixo. G40, cancela a compensação do raio da ferramenta. G21, nós vamos estar trabalhando com medidas em milímetros. G17 é o nosso plano de trabalho XY. Vamos chamar a ferramenta número 5, T5, e vamos autorizar a troca através do código M6. Após chamarmos a ferramenta, nós vamos estar ligando o RPM S1000 e vamos dando sentido de corte do spindle M3. Vamos agora posicionar em movimento rápido, G0, a nossa ferramenta já no centro da sequência do círculo ali do furos, G0, X0, Y0, e vamos ligar a refrigeração através do código M8. Após ligar essa refrigeração, vamos fazer o movimento de compensação da altura da ferramenta, através do código G43. G43, H5 é o corretor da altura da ferramenta, ali, ó, T5, H5, e vamos ir para uma altura de Z10. Lembrando, se tiver algum obstáculo prendendo essa peça, por exemplo, nós devemos considerar aqui, ó, no Z100, por exemplo, Z50, Z80, desde que quando a ferramenta faça algum movimento, esse Z10 aqui não venha a ter alguma colisão com a nossa ferramenta. Depois de ter feito a compensação da altura da ferramenta, vamos executar o ciclo pica-pau, ou com quebra de cavaco. G83, Z-50, estava menos 30 lá, né? Então, menos 50, que 2, quanto que nós vamos tirar por passada,
R5 é a nossa aproximação, o F, o avanço, será de 120. E o nosso L0. L0 não vai executar o ciclo. Como assim não vai executar o ciclo? Sim, não vai executar o ciclo até vir essa informação complementar aqui, ó. G34, X e Y é o endereço onde se encontra essa sequência de furos, esse círculo de furos aqui, esse posicionamento de furos. No caso aqui, ó, X0, Y0. Se ele estivesse posicionado em uma outra posição da peça aqui, nós deveríamos achar no projeto aonde que estava o endereço, X e o Y. No caso aqui, está no centro do projeto. E 60 é o raio desse posicionamento, dessa sequência em círculo. No caso aqui, ó, I60. J0 ficou definido lá J90 ficou definido lá no projeto, lá no enunciando do exercício, que nós deveríamos começar com J, no furo de 90. No caso aqui, J90. Se fosse nesse furo onde eu estou colocando o mouse ali, seria J0. Ou nesse furo aqui, ó, onde eu coloquei o mouse, J45. Mas ficou determinado lá no enunciando do exercício que o posicionamento do primeiro furo seria na posição de 90 graus. Então, vamos ter que colocar o J90. O K8 é a quantidade de furos que temos nesse círculo de furos ali. No caso aqui, 8 furos, K8. Finalizando o ciclo de posicionamento, o G34, vamos cancelar o ciclo fixo através do código G80. Após a execução, G0, Z100, M9 e M30 para finalizar o programa. Tá bom, pessoal? Então, aqui foi um exercício de fixação do G34, aonde nós fizemos uma sequência de furos. Nós fizemos o primeiro, G83, demos as coordenadas, como será esse furo aqui, do primeiro furo, e depois nós colocamos o G34 para complementar o G83, aonde o X e o Y é o endereço da coordenada, aonde se encontra esse círculo de furos, o I é o raio desse círculo de furos, o J é o endereço em grau, aonde que será iniciado o primeiro furo, e o K é a quantidade de furos. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida com o G34, revejam essa sequência de furos aqui, esses exercícios, vejam a primeira explicação, vejam o exercício exemplo, dê uma olhada no seu manual. Se persistir as dúvidas, entre em contato conosco, que nós prontamente estaremos retirando as dúvidas de vocês. Vamos agora, estamos vendo o ciclo de posicionamento do ponto em malha. Agora não vai ser uma sequência de furos, não será uma sequência de furos em diâmetros, e sim será uma sequência de furos retos, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Será o ciclo G37.1, isso mesmo, G37.1, aonde o X será o primeiro posicionamento em X, o Y será a coordenada do primeiro furo no eixo Y, o I será a distância entre os furos, qual a distância que tem esses furos, o P é o número de furos em X, o J é a distância dos furos em Y, e o K é o número de furos no eixo Y. Vamos lá. X, coordenada do primeiro furo no eixo Y. Em relação ao ponto zero, aonde que se encontra a coordenada do primeiro furo do eixo X. O Y, coordenada do primeiro furo do eixo Y, em relação ao primeiro furo. O I, distância entre furos no eixo Y. O P é o número de furos no eixo X. J, distância entre furos no eixo
Y. E o K é o número de furos no eixo Y. Vamos ver na prática? Temos aqui, ó. Então, vamos lá. Temos nosso cabeçalho, chamamos a ferramenta número 1, o RPM, posicionamos a nossa ferramenta X0, Y0, está aqui, ó. Observe que agora, essa sequência de malha aqui, ó, ela está deslocada, ela não está no centro massa. E sempre vamos ter em consideração, vamos levar em consideração esse primeiro furo aqui, ó, para darmos as demais coordenadas. Sempre será esse furo aqui que vamos estar levando em consideração. Depois de ter feito o movimento da compensação da altura da ferramenta, vamos lá. G83, Z-15, a broca irá furar com menos 15, a aproximação será de 5 milímetros, o incremento será também de 5 milímetros, o tempo de espera de um segundo, o avanço de 100, e o L0 não irá executar até vir essa informação complementar aqui, ó, G37.1. X, o endereço do primeiro furo no eixo X. Ó, então, quanto é que tem do primeiro furo até o centro, ao centro ali, onde está a coordenada da UX? 20 milímetros. Em X, quanto é que tem a medida do centro até o primeiro furo ali, ó, em Y? 20 milímetros também. O I é quanto que tem a distância entre os furos no eixo X. Está ali, ó, I, 20. O P é a quantidade de furos no eixo Y, é eixo X. 1, 2, 3, 4, 5. Então, P, 5. O J é a distância no eixo Y entre os furos, 20 milímetros. Está ali, ó. Estou passando o mouse ali, ó. E o K é a quantidade de furos no eixo Y. 1, 2, 3, 4. K, 4. Vamos dar uma revisada novamente? X é o endereço do primeiro furo no eixo X. X20. Está aqui, ó. Estou passando o mouse ali, ó. X20. Se essa medida aqui fosse 15, aqui nós iríamos colocar X15. Mas como está no projeto a distância aqui, ó, de 20 milímetros, o X aqui será de 20. Y20 é a distância no eixo X, no eixo Y do primeiro furo. Y20. E 20 é a distância entre furos, no eixo X. P5 é a quantidade de furos que vamos ter nessa malha aqui, ó, no eixo X. No caso ali, ó, P5. J20 é a distância entre os furos no eixo Y. No caso aqui também, 20 milímetros, onde eu estou colocando o mouse ali, ó, 20 milímetros. E o K4 é a quantidade de furos que nós temos no eixo Y. O importante também aqui, ó, desse ciclo, que a distância entre os furos no eixo X e no eixo Y sejam medidas equidistantes. As medidas permaneçam iguais entre um furo e outro. Então, aqui foi a apresentação, foi uma explicação para vocês do G37, é a sequência de furos em malha, em sequência em malha aqui. Então, vejam lá, os senhores, essa explicação. Qualquer dúvida, pause novamente para você estar sanando qualquer dúvida que venha acontecer. Tá bom, pessoal? E vamos deixar esse G37.1, vamos estar revisando em aula e estar fazendo um exercício de fixação em aula, onde estarei apresentando um projeto para vocês diferenciado. E lá em aula vamos estar apresentando esse ciclo novamente e sanando qualquer dúvida. Pessoal, hoje, então, apresentamos a vocês esses ciclos de posicionamento em círculo e também em malha. Qualquer dúvida, revejam esse vídeo, pause onde ficou a sua dúvida, e se persistir qualquer dúvida, entre em contato conosco
que nós prontamente estaremos entrando em contato com vocês para estar sanando qualquer dúvida que venham estar persistindo. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês, então, na aula de número 16, onde nós estaremos vendo interpolação helicoidal, tá bom? Interpolação circular, mas, porém, com movimento helicoidal. Certo, pessoal? Aguardo vocês, então, na aula de número 16, uma aula bem importante, interpolação circular, porém helicoidal, onde nós vamos estar retirando material no sentido do eixo Z. Tá bom, pessoal? Até mais, e era isso por hoje, e bons estudos.